Mas aí você tem uma dinâmica, né, que vai fazendo com que eles fiquem no poder, e que faça com que o grau de domínio do sistema político, né, de influência direta, não só influência, né, de tomar conta, né, dos limites, determinar qual é o campo de possibilidades político, fosse tão grande, que gerasse o que eu prefiro chamar de um regime militar. Eu não me sinto à vontade de falar de civil-militar. E usar regime não é um eufemismo para ditadura, não. Evidentemente que um regime militar é uma ditadura, em muitos sentidos é um regime autoritário. Não existe regime militar que não seja. E não estou falando de um militar eleito democraticamente para o governo, não se trata disso. Agora, ditadura, em termos de compreensão conceitual, ditadura, você pode ter uma ditadura de 2 meses. Você não tem uma ditadura de 20 anos do tipo que foi feita no Brasil. Foi um regime político. Diferente da ditadura do Estado Novo, que não tinha partido, não tinha eleição, aqui tinha partidos controlados, bipartidarismo, sim, mas tinha uma dinâmica, tinha eleições, não era mera fachada, era controlado, mas enfim, o regime tinha que lidar com uma dinâmica que não era da ditadura absoluta e que contava, enfim, com uma dinâmica política diferente. Então, esse é um regime. Agora, eu prefiro chamá-lo de militar e não de civil militar por várias razões. Eu lembro aqui de uma entrevista um artigo, Armando Boito Júnior, lá da Unicamp, marxista. Ele falou algumas coisas que eu achei muito interessantes, criticando essa ideia. Primeiro dizendo, olha, primeiro que se você for ver os personagens da época, eles gostavam de falar que era civil-militar. Eles queriam falar que era civil também. Vários depoentes falam, não, o golpe não foi militar, não. Civis, acho que o Leônidas fala, dava na cara, quer que seja, não vão fazer alguma coisa, o país está indo, né? Então, assim, os civis que quiseram, foi um movimento cívico. Não foi os militares malvados que quiseram dar o golpe. E então tem esse incômodo dele com a gente, né, adotar, tempos depois, uma representação muito forte. Mas é óbvio que as pessoas que passaram a utilizar em tempos recentes isso queriam, com a melhor das intenções, acho eu, chamar a atenção de que não eram só os militares, mas que teve participação civil. Eu acho que um divisor de águas foi um livrinho que o Daniel Arão Reis escreveu, uma coleção que eu dirigi na Zahar, Ditadura Militar, Esquerdas e Sociedade. Ele, vamos dizer, bota o dedo na ferida dizendo, olha, tem essa narrativa muito bonita, integrada, né, da resistência, vieram os maus aí, ou não é, a sociedade está, não sei o que e tal. Acho que o civil-militar entra muito para dizer que os civis também são culpados por isso. Evidentemente são. Agora, eu acho que isso corre o risco de perder a perspectiva de que quem mandava mesmo eram os militares, era o alto comando, era a instituição militar, no seu alto comando. Tem o livro da Maud Cherrill, A Política nos Quartéis, que mostra como que no período inicial a agitação mais radical no interior do próprio regime, os oficiais queriam mais revolução, era contra os superiores, e foi enquadrada e punida em muitos casos, punida dentro da carreira militar, por causa disso. E o alto comando prevalece, quer dizer, era a instituição militar no comando. Tinha os civis com quem compunha, fazia para administrar, talvez, um país tão grande, tão complexo, né? É diferente de uma república pequenininha que você bota meia dúzia de oficiais tomando conta, que não era, teve que se criar um regime político diferenciado, acho eu. Isso ajuda mais a entender esses 20 anos. Agora, várias vezes com militares falando, não, governos militares, governos que eram de militares, quase que por acaso. Disse, não, a instituição estava no centro do poder político. Aqui a gente tem o arquivo General Muricy, né? Eu organizei o arquivo General Muricy. Eu me lembro que uma vez eu peguei um envelope, tinha um bando de papel rasgado. Eu achei, será que isso é lixo? Papel rasgado, assim, você pega, né? Rasga uns pedacinhos de papel com os nomes e uns números. Aí você via lá,
Orlando não sei o quê, Emílio, o que era aquilo? Eram a votação no alto comando de quem ia ser o próximo presidente da República. No final, o general Muricy deve ter raspado a mesa, enfiou num saco e está aí no arquivo dele. As contagens. Acabou o Médici ali dando e tal. Quer dizer, se isso não é a instituição no poder, ou alto comando, eu não sei o que é que seria um regime militar. Então, eu prefiro chamar de militar porque a dinâmica, né, os limites eram dados, né, em última instância, como diria o Althusser, muitas vezes não em última instância, mas em primeira instância, pelos militares, pelo alto comando militar, que enquadrou, inclusive, coisas, né, vamos dizer, projetos diferenciados, alguns mais radicais, inclusive, no início. O livro da Moda, repito, mostra isso muito bem no regime. E uma questão aí mais da mania de antropólogo, né, que estudou essas coisas. Canso de dizer que o civil é uma invenção do militar. Então, não me sinto à vontade de falar civil-militar. Eu não gosto da expressão relações civis para serem militares. Por quê? Isso, quem estudou construção de identidade militar. Né? A construção de identidade militar, basicamente, é o estabelecimento da fronteira simbólica entre dois mundos. O mundo paisano, ou civil, paisano é como dizem entre si, civil, quando se refere de uma forma mais educada, e o mundo militar. O mundo militar organizado, disciplinado, patriota, e o mundo civil bagunçado, cada um pensa por si, individualista. Então, esse é o mecanismo básico de formação da mentalidade do mundo. Quando eu fui na AMAN, começava a pesquisa, no início tinha, por mais que eu já tivesse uma vivência, né? Os cadeiros falavam, porque lá fora, não sei o que e tal, aqui dentro. Lá fora, aqui dentro, lá fora o quê? Que eles estão falando de Resende? Não, lá fora é o mundo civil. Agora, para eles, o processo de construção de identidade militar, ser militar é o número 1. Isso carrega a vida toda a vida, todo dia, o dia todo. É um tipo de profissão absolutamente diferente de ser médico, advogado, professor universitário. Que você é numa certa dimensão da sua vida e não na vida toda. Então, perguntarem, Celso, faz aí uma lista dos elementos que te definem, sua identidade, o que é que você é? Bom, sou brasileiro, homem, professor, carioca, torcedor do glorioso Vasco da Gama, vegetariano, pai de 3 filhos, casado com não sei quem, civil. Eu não vou me lembrar de falar, eu sou civil. Não faz sentido. Para o militar é a primeira coisa que ele vai falar. Então, o civil é o contraponto do militar. Entendeu? Então, também tem essa questão, vamos dizer, mais filosófica, mais abstrata, que também não me sinto à vontade de falar o regime civil-militar. Né? O Boito falou isso, outras pessoas às vezes falam. Né? Uma vez numa banca, o Rodrigo Mota falou, meio de brincadeira, falar regime militar que é mais simples, é menor do que não sei o quê. Não é isso só. É claro, hoje todo mundo começa a usar, as pessoas novas começam a usar civil-militar, assim, para denunciar que tem uma dimensão. Eu acho que tem muito isso de denúncia de que, olha, não eram só, a gente tem que entender a sociedade brasileira, profundamente conservadora, em grande parte, né, que apoiou a construção desse regime. Claro, também esta sociedade, entre aspas, muitos grupos, pessoas que apoiaram no início, achando que era uma moralização, salvar do comunismo que vinha, ou da inflação, né? Depois foram se afastando de si. Então, os militares que nós entrevistamos, quando falam esse ressentimento, eles usam como bode expiatório a mídia, infiltrada por elementos de esquerda ou por ex-esquerdistas que lá entraram. É um bode expiatório, porque eu acho que para eles o grande trauma é que a sociedade os abandonou. Assim, se eram incensados em grande parte em 64, teve comemoração nas ruas, teve uma orientanda do FICO, a Aline Presor, fez um trabalho muito interessante sobre as marchas, né? É uma coisa meio ridicularizada, essas marchas, a marcha lá da família. Ela levantou uma quantidade enorme de marchas em vários lugares do Brasil, quer dizer, não era uma coisa de um episódio, você tinha uma grande parte da sociedade brasileira muito conservadora, católica, preocupada com aquilo, anticomunista e tal,
que se engajou. Então, os militares, no fundo, acho que assim, o grande ressentimento é os civis nos abandonaram. Abandonaram ao longo do regime, né? Como eu disse, não tinha uma bola de cristal do futuro, nós temos. E eles estão falando a posteriori, então acham com bode expiatório esse revanchismo, né? Revanchismo, é a palavra que vai aparecer muito na geração da nova república já, dizendo, pô, nós, né, é outra geração, tudo bem, nós somos da mesma instituição, mas assim, isso é revanchismo. É só, né, vontade de atacar, de criticar e não perceber que nós estamos aqui comportados num ambiente democrático. O Leônidas fala, não vou olhar no retrovisor, não vou virar mulher de Ló, que virou estátua de sal, tem que olhar para frente. É ótima essa frase do Leônidas, né? Que foi um personagem importante na Nova República, ali, inclusive para que fosse feita a transição e que acontecesse, né, de fato.